A história da Bíblia Sagrada. A Bíblia é um dos livros mais traduzidos e lidos no mundo todo. A Bíblia Sagrada é o conjunto de livros do Antigo e do Novo Testamento. Formada por 66 livros, sendo 39 no Antigo e 27 no Novo Testamento. Apesar de estar na capa, o vocábulo Bíblia não se acha no texto das Sagradas Escrituras. De onde então vem esse nome? Vem do grego, a língua original do Novo Testamento. Do grego biblion, que significa livro, rolo. A Bíblia revela quem Deus é, o que Cristo fez por nós e como devemos viver para refletir sua maravilhosa obra em nós. Com orientações para uma vida devotada, a Bíblia é a mensagem de Deus para o seu povo. De Moisés ao apóstolo Paulo, Deus inspirou homens para registrar suas palavras a fim de transmiti-las a outras pessoas. É a ferramenta para entendimento da vontade de Deus para nossas vidas. É uma revelação especial de Deus para a humanidade. Pois, ela explica como Ele é, como espera que nos comportemos e as consequências de aceitarmos ou rejeitarmos sua mensagem. Proclama a obra amorosa e redentora de Deus para os que não conhecem Jesus Cristo. Tem tocado milhares de corações com suas promessas de esperança. A Bíblia divide-se em duas partes principais: Antigo e Novo Testamento, tendo ao todo 66 livros, sendo 39 no Antigo e 27 no Novo Testamento. Estes 66 livros foram escritos num período de 16 séculos e tiveram cerca de 40 escritores. Esses escritores pertenceram às mais variadas profissões e atividades, viveram e escreveram em países, regiões e continentes distantes uns dos outros, em épocas e condições diversas. Entretanto, seus escritos formam uma harmonia perfeita. A palavra testamento vem do termo grego diateque, e significa aliança ou concerto. Testamento, isto é, um documento contendo a última vontade de alguém quanto à distribuição de seus bens, após sua morte. No Antigo Testamento, a palavra usada é berit, que significa apenas concerto. O título Antigo Testamento foi primeiramente aplicado aos 39 livros das Escrituras hebraicas, por Tertuliano e Orígenes. Sobre a composição da Bíblia, na primeira divisão principal, temos o Antigo Concerto, também chamado Pacto, Aliança, que veio pela lei, feito no Sinai, selado com sangue de animais, Êxodo 24.18, Hebreus 9.19, 20. Seus 39 livros estão classificados em 4 grupos, conforme os assuntos a que pertencem: lei, história, poesia e profecia. Leis. São 5 livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. São comumente chamados o Pentateuco. Esses livros tratam da origem de todas as coisas, da lei, e do estabelecimento da nação israelita. Eles contêm a história da criação do universo, Adão e Eva no jardim do Éden, o grande dilúvio, o êxodo dos israelitas da escravidão no Egito. Portanto, esses livros tratam do início. História. São 12 livros, de Josué a Ester. Ocupam-se da história de Israel nos seus vários períodos. Teocracia, sob os juízes. Monarquia, sob Saul, Davi e Salomão. Divisão do reino e cativeiro, contendo o relato dos reinos de Judá e Israel, este levado em cativeiro para a Síria, e aquele para a Babilônia. Pós-cativeiro, sob Zorobabel, Esdras e Neemias, em conjunto com os profetas contemporâneos. Portanto, esses livros da Bíblia tratam da história do povo de Deus. Profecia. São 17 livros, de Isaías a Malaquias. Esses livros estão subdivididos em profetas maiores, Isaías a Daniel, 5 livros. Profetas menores, Oséias a Malaquias, 12 livros. Os nomes maiores e menores não se referem ao mérito ou notoriedade do profeta, mas ao tamanho dos livros e à extensão do respectivo ministério profético. Vêm depois dos livros poéticos e foram escritos por cerca de 16 diferentes autores. Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel, que escreveram livros mais longos, são os profetas maiores. Ageu, Zacarias e Malaquias estão entre os profetas menores, cujos livros são mais curtos. Esses livros falam do desapontamento de Deus porque Israel não seguiu suas ordens. Relembram ao povo o amor incondicional de Deus por ele, além de apregoarem a vinda do Messias que redimiria Israel para sempre. Portanto, esses livros da Bíblia possuem advertências e profecias para o povo de Deus. Poesia. São 5 livros,
de Jó, Cantares de Salomão. Chamados poéticos, não porque sejam cheios de imaginação e fantasia, mas devido ao gênero do seu conteúdo. São também chamados devocionais, escritos principalmente pelos reis Davi e Salomão. Esses livros incluem canções de louvor a Deus, salmos, princípios de sabedoria, provérbios e Eclesiastes, e um maravilhoso poema de amor entre uma noiva e um noivo, Cântico dos Cânticos. Neles encontramos maravilhosas meditações sobre o amor de Deus por nós, seu poder sobre toda a criação e seu desejo do nosso respeito e temor. Portanto, esses são livros da Bíblia escritos em forma de poesia. Novo Testamento. Seus 27 livros foram escritos em grego e num espaço de cerca de 50 anos. Seus 27 livros também estão classificados em 4 grupos, conforme o assunto a que pertencem: biografia, história, epístolas, profecia. Sua mensagem principal se refere à obra redentora de Jesus Cristo e à primitiva igreja cristã, mas também oferece preciosos mandamentos sobre a vida com Deus. Biografia. São os 4 primeiros livros do Novo Testamento chamados de Evangelhos. Descrevem a vida terrena do Senhor Jesus, nascimento, morte, ressurreição e seu glorioso ministério. Os 3 primeiros são chamados sinópticos, devido a certo paralelismo que têm entre si. Eles relembram os ensinamentos de Jesus para seus discípulos, como segui-lo e continuar sua obra depois de seu retorno ao céu. Portanto, esses livros da Bíblia têm como foco principal a vida de Jesus. História. É o livro de Atos dos Apóstolos, o qual relata a história dos primeiros cristãos. Registra a história da igreja primitiva, seu viver e a propagação do Evangelho. Tudo através do Espírito Santo, conforme Jesus prometera. Portanto, esse livro da Bíblia vai relatar a história e atos dos primeiros cristãos e o agir do Espírito Santo na igreja. Epístolas ou cartas. Seguindo Atos vêm as epístolas ou cartas que o apóstolo Paulo e outros escreveram para encorajar os primeiros cristãos na sua caminhada com Jesus. As cartas nos proporcionam ricas diretrizes sobre os desejos de Deus para a nossa atividade diária. São 21 as epístolas ou cartas que vão de Romanos a Judas. Elas contêm a doutrina da igreja. 9 são dirigidas a igrejas, Romanos a 2 Tessalonicenses. 4 são dirigidas a indivíduos, 1 Timóteo a Filemon. 1 é dirigida aos hebreus cristãos. 7 são dirigidas a todos os cristãos, indistintamente, Tiago a Judas. As últimas 7 são também chamadas universais ou gerais, apesar de 2 delas, 2 e 3 João, serem dirigidas a pessoas. Portanto, esses livros da Bíblia são chamadas epístolas ou cartas que foram escritos com o objetivo de animar, exortar e ensinar doutrinas de Cristo. Profecia. O último livro do Novo Testamento é o Apocalipse, um livro profético que detalha a próxima vinda de Cristo à Terra. O livro de Apocalipse ou Revelação trata da volta pessoal do Senhor Jesus à Terra e das coisas que precederão esse glorioso evento. Nesse livro vemos o Senhor Jesus vindo com seus santos para a. Destruir o poder gentílico mundial sob o reinado da besta. B. Livrar Israel, que estará no centro da grande tribulação. C. Julgar as nações, estabelecer o seu reino milenar. Portanto, esse livro da Bíblia Sagrada é profético e trata de eventos escatológicos.